Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, é dia de Bico de Papagaio Podcast, o seu canal interativo para falar sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Não é mesmo, senhor Danilo Berni? Muito boa noite, dona Bianca. Como é que está aí? Tudo bem? Todo mundo cheio de saúde, graças a Deus. Estamos aqui quarta-feira novamente para levar qualidade na informação para as pessoas, não é isso? Exatamente. Vamos que vamos começar a nossa vida aqui, pedindo para todos, como sempre, para compartilhar desse episódio, para que chegue a mais pessoas. Vocês sabem que essa é a intenção aqui básica do nosso podcast, para que a gente possa chegar com essa informação e de alguma forma ajudar alguém. E pedir para vocês também deixarem aquele like, né? Para que isso sempre nos ajuda. E vamos seguindo em frente aqui. E não pode esquecer que para conseguir mandar pergunta, interagir com a gente, vocês têm que estar inscrito no canal, gente. Então se inscreva no canal quem não é, para conseguir participar aqui e bater esse papo com a gente. É isso aí. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos lá. começar. Em primeiro lugar, vamos falar da nossa digníssima Limatur. Por favor, Vini, solta aí. Se você é daqueles que associa viagem com calor, com aventura e momentos inesquecíveis, ou prefere explorar destinos de uma maneira diferente, se a sua viagem é para trabalhar, congressos, eventos, fechar negócios, se precisa de um seguro viagem, hospedagem, locação de carro, ingressos, fale com quem entende. São 30 anos de experiência criando memórias. Então é isso, gente. Vocês já sabem, pensou em viajar, fala com o pessoal da Limatur. Eles têm uma expertise de mais de 30 anos, seja uma viagem de lazer, seja uma viagem de negócios, vai fechar aí um contrato importante, vai levar a família, enfim. Fala com o pessoal da Limatur. Em breve a gente fala novamente sobre eles mais pra frente no episódio, não é isso? Sim, lembrando, gente, que a gente tá no mês de dezembro, é um mês de férias, nem todo mundo consegue tirar férias, né, nos clássicos dias de Natal e Ano Novo, mas se você quiser programar um pouquinho mais pra frente, a Limatur é a agência que leva você para viver novas experiências. E não vacilem, entreguem esse planejamento para quem entende, com certeza vocês vão ter uma excelente experiência. Aproveita que você está falando aí e já chama a nossa próxima. E aí vamos agradecer também o nosso segundo patrocinador, que é o Escopo. Solta pra gente, Vini, por favor. Gente, falando em experiências, a Escopo também é nosso patrocinador. É uma agência da MetLife que cuida de você e de quem você ama, com proteção, segurança e tranquilidade financeira. Então, não sejam pegos por imprevistos. Entre em contato com o pessoal da Escopo, eles têm um serviço excelente na questão de seguro de vida. Entre em contato com o Mauro, que eles vão dar todo o amparo e esclarecer tudo que é importante para a sua tranquilidade. É isso aí, feitas as devidas, né? Agora deixa eu falar um negócio, quem me conhece um pouco mais de perto, sabe que eu chamo os doutores de professor, né? Falo, professor e tal. E eu vou dizer uma coisa, hoje nós temos um convidado que ele veste a capa de professor, ele é a característica do que é o professor, realmente. Porque ele foi professor, eu acho que ele não saiu desse papel. Mas assim, ele é o professor, entendeu? Assim, total. Você faz as honras, dona Bianca, por favor? Eu vou fazer as honras. Gente, hoje a gente tem uma pessoa super especial aqui com a gente, mais uma mente brilhante da medicina. Ele é o Dr. Fernando Wendel de Magalhães, o neurocirurgião incrível, que aceitou nosso convite para estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite. Agradeço muito o convite, apesar dessas coisas que não sou nenhumamente brilhante, não sou nada excepcional. Mas acho que sou um médico já faz tempo, tem uma história longa, comprida, e continuo nativo, né? Isso é o mais importante. Enquanto a mão e o cérebro funcionarem. Que perdure por muitos e muitos anos ainda. Vamos ver. Isso obrigado aí por ter aceito o convite. Eu sei que a vida é corrida, né, de vocês, mas estar aqui conosco é um prazer e uma honra pra gente, de verdade. É isso aí. Para mim,
total. Vamos lá. Ô Vini, faz uma gentileza, bota a vinhetinha pra gente da trajetória, por favor. Professor, essa primeira vinheta que a gente coloca, a gente fala da trajetória. A gente queria entender um pouquinho dessa sua trajetória. Como é que começou isso? Como o doutor escolheu ser médico e depois como a especialidade de neurocirurgia entrou aí na sua vida? Conta um pouquinho disso. Se tem alguém da família que já era médico, se teve alguma inspiração, enfim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, na família não tem ninguém próximo médico. Eu tenho um bisavô materno que era médico, mas as pessoas com quem eu convivi não. Mas, de qualquer forma, eu não consigo ter nenhuma lembrança aí da minha vida na infância ou na adolescência e eu quisesse fazer outra coisa. Então, desde criancinha, eu já queria ser médico e já tinha essa ideia. E, além da profissão propriamente dita, a ideia de neurocirurgia também sempre foi a ideia, acho que principal. Inicial? É Inicial. mesmo? Inicial. O doutor já pensou em se formar médico para ser neurocirurgião, Sim. desde sempre. Talvez por causa do Ben Casey, não sei se você lembra do Ben Casey. Não lembro. Não, quem que é o Ben Casey? Ben Casey era uma série da televisão que tinha o nome dele. Ben Casey era um neurocirurgião no hospital em Nova York. Tá. Ele começava dando uma aula que tinha um quadro negro, escrevia o símbolo macho, fêmea, nascimento, morte, infinito. E aí cada vez tinha um episódio. Ele, neurocirurgião. Concomitantemente ao Dr. Kilder. Esse eu acho que é mais conhecido. A minha memória sempre Só destacaneia. que o Dr. Kilder, eu acho que era Richard Chamberlain, o ator. E ele era pediatra. Então esse eu não assistia. E depois ainda teve um episódio traumático aí na minha vida. Eu tinha 15 anos. Estava começando a namorar uma moça e a gente saiu um sábado à tarde para tomar um sorvete, alguma coisa, voltando para a casa dela. A irmã, mais moça, muito metida, foi atravessar a rua sem olhar para nada. E nisso vem um carro que também não estava olhando para nada, e ela foi atropelada na minha frente. Era um Fusca, e o Fusca é uma raquete, né? Sim. Bate e joga longe. Bate na perna, cai no capô. Eu, quando olho, ela está dando pirueta, Sim. 3 metros de altura. E teve um traumatismo crânioencefálico, razoavelmente grave. Ficou internado, eu que levei para o hospital, né? Naquela época não tinha. Não se esperava SAMU. Não existia nada disso. Você fumava um carro lá, levava. Aquele desespero para chegar o quanto antes e vai. E né? aí foi para as clínicas. Bom, enfim, eu estava no primeiro colegial, 15 anos. Mas fiz vestibular para medicina. Passou de cara? Eu passei de cara, sabe que apesar de todas as apostas em contrário dos meus professores, Por que você não era um estudioso clássico e aí as pessoas não acreditavam em você? Não, eu no terceiro ano colegial foi meio complicado, porque meu pai foi trabalhar nos Estados Unidos e levou a família com ele. E isso foi em abril. Então eu tive aula em março, depois fui para os Estados Unidos. Mas eu fiquei pouco tempo lá. Acabei brigando com meu pai e falei, eu tenho que voltar. Ter vestibular, tenho que estudar. Mas eu cheguei aqui em junho, era a prova já do segundo bimestre. Sim. Eu não tinha assistido a aula nenhuma. E, na verdade, começou o segundo semestre a vida,
que eu fiz um cursinho de meio semestre, e estudei e, enfim. Passou. Só que esse colégio, os grandes professores chegavam no próximo do vestibular e falavam, a classe era muito pequena, tinha 17 alunos. Eu falava, fulano vai entrar na Pinheiros, fulano vai entrar não sei o quê. Eu não ia entrar em lugar nenhum. E te digo mais, quem dava aula de química para mim era uma tia minha, irmã da minha mãe. E como eu estava pendurado lá do primeiro semestre, porque não tinha feito prova, uma prova com certeza eu não fiz, a outra eu tive nota muito baixa. E eu estava pendurado. Eu entrei na faculdade e não tinha passado em química, estava em segunda época. Oi, o professor era sua tia? Era minha tia. Ia me dar pau se eu não passasse no exame, ia perder o Que vestibular. sacanagem. Então é isso. Entrei na Paulista. Essa é a mesma pessoa que acabou de dizer que não era mente brilhante, é isso, Tá Dan? vendo? Entendi. Eu entrei na Escola Paulista de Medicina e fiz o curso lá. Também, quando estava no 6º ano, Residência lá também, Hospital São Paulo. fiz residência lá. O neurocirurgião da Paulista era o Aloysio de Matos Pimenta, que foi um nome muito importante na neurocirurgia Tá. brasileira e mundial. Só para você ter uma ideia, ele fez o treinamento dele inicialmente na Alemanha, em Berlim, e saiu de Berlim em junho de 1939. A guerra começou dia 1º de setembro. Nossa. Eu até brincava, disse que ele trabalhou com Mengele, né? E depois, durante a guerra, ele foi para os Estados Unidos, onde todos os médicos americanos estavam na Europa, né? Sim. no esforço de guerra. Então ele teve a oportunidade de operar, de fazer uma série de coisas, e conheceu um monte de gente. E ele foi um dos pioneiros da neurocirurgia aqui no Brasil, e conhecido mundialmente. Foi presidente de um congresso mundial que teve aqui, da World Federation of Neurosurgical Societies. Então, ele era o meu professor, e naquele tempo o que se falava é o seguinte: para fazer residência em neurocirurgia você precisava ser solteiro, rico e falar alemão. E eu não preenchia nenhum Dos desses requisitos. Eu estava casado, eu casei no comecinho da R1, Não era rico. não era rico, meu pai é professor universitário, e a minha mulher estava grávida, Nossa. numa criança prematura que nasceu com 5 meses, não sei quantos quilos, saudável, etc. Então, mas, dane-se, era o que eu queria fazer, fiz o... Mas no período inteiro da faculdade você não titubeou em nenhum momento na especialização? Foi neuro do começo ao fim? Na faculdade, sim. No 6º ano, eu, por um 12º, pensei em fazer ginecologia. Porque o melhor aluno da turma, que era o vô, coitado, já morreu faz tempo, queria fazer neurocirurgia. Todo mundo sabia dessa história. E ele era tido como melhor aluno da turma. Mas só tinha uma vaga? Só tinha uma vaga. Ah. Aí eu falei, eu só quero fazer aqui, na Paulista, por causa do Pimenta. Sim. Não quero fazer no HC, não quero fazer em lugar nenhum. Nem HC, nem Santa Casa. E então eu falei, eu acho que vou fazer alguma coisa mais tranquila, ginecologia. Mas foi pensar 10 segundos para ver que não ia ser bom. Que era isso? Primeiro, Que era realmente isso, que era neuro. não, primeiro que para você ser ginecologista,
precisa ser obstetra também. E eu nunca... Nunca se viu fazendo isso. Não, eu fiz Sim. como doutorando, 6º ano, mas eu não conseguia saber em que posição estava a cabeça da criança em relação à mãe. Eu fazia parto normal, mas torcer. E então, realmente desisti, falei, ou tudo ou nada. E entrei na neurocirurgia, Você desbancou o primeiro lugar. desbanquei. Que maravilha, hein? Ah, você desbancou ele. Sim. Que incrível. Ah, Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até entrando um pouquinho no nosso tema aqui do episódio. O doutor ele vem de uma experiência onde as cirurgias eram feitas de uma maneira absolutamente diferente do que é feito hoje. E a cirurgia de coluna, propriamente dita, ela sempre passou por aquela coisa de que, olha, a cirurgia de coluna é muito perigosa, você pode ficar com um problema sério, tetraplégico, uma sequela, alguma coisa do tipo. E como é que isso foi acontecendo? Como é que essa segurança em fazer a cirurgia, porque tinha casos ali que você precisava fazer a intervenção cirúrgica. Como é que foi essa época? olha, eu vou te contar uma história que é a seguinte: eu vivi esse terror da neurocirurgia. Eu tinha 11 anos de idade, meu pai teve uma hérnia de disco lombar e teve que ser operado. E a história que se passou para a família, etc, etc, ele foi operado pelo Tenuto. Tenuto era professor da Faculdade de Medicina, da USP. E a história que se comentava é isso, que podia ficar paraplégico, que não sei o quê, não sei o quê. Ele fez o pós-operatório. Hérnia de disco lombar, L5, S1, entendeu? Coisa que hoje você dá alta no mesmo dia. Mas eu acho que a evolução, de uma maneira geral, foi pela experiência. Tá? Porque isso não é típico e característico e único da neurocirurgia. Só para você ter uma ideia, quando eu estava no 6º ano, passando como doutorando pela obstetrícia, tinha aula lá com um médico mais antigo que falava a respeito de cesárea. Falava, cesárea, até pouco tempo antes, tinha que chamar a família e falar, olha, eu tenho que fazer uma cesárea porque a criança não nasce Pelas vias normais. e não nasce mesmo. E muita criança morreu porque não foi feito cesárea, muita mãe morreu porque não foi feito cesárea. Tá? Existem, inclusive, instrumentos que hoje, eu acho que só em museu, mas eu cheguei a ver, que serviam para você destruir a cabeça, amassar a cabeça do feto morto, tá? Porque trabalho de parto prolongado, a criança morria, e para destruir a cabeça para conseguir tirar o feto. Que é. Tá? A minha avó foi operada de vesícula, Sim. policistite crônica papulosa, era uma coisa do outro mundo. Eu era residente de cirurgia, quem operava vesícula ou era o professor ou era o R3. Então hoje é uma cirurgia que você faz e tem alta no mesmo dia, faz por via laparoscópica. Isso. Então não é uma coisa específica da neurocirurgia. A neurocirurgia melhorou muito, e eu vou te dizer, basicamente, por 2 motivos. Uhum. Primeiro, tomografia computadorizada. Porque Foi a primeira grande mudança. Eu acho que foi a primeira grande mudança. Porque você imagina que enquanto eu era residente, toda a neuroradiologia, toda a propedêutica para saber o tumor, aneurisma, era feita pelo neurocirurgião. Não existia neuroradiologista. Tá. Radiologia é uma especialidade que veio depois de mim. Tá?
E os métodos eram métodos extremamente invasivos. Tá? A gente fazia muita arteriografia, que ainda se faz hoje, mas se faz por cateterismo, pela virilha, etc. Nós funcionávamos a carótida aqui, ou a braquial aqui no braço para estudar a circulação posterior, injetava 50 ml de contraste, uma seringa desse tamanho que você Nossa. punha aqui no peito. Mas como é que fazia? Aí vocês ficavam acompanhando o exame. O neuro, Não, o neuro nós, ficava. Eles nós que faziam. fazíamos. Funcionava a carótida, Nossa. injetava o contraste e pedia para o radiologista, para o técnico, bater As imagens. as imagens. Entendeu? E aí, tinha um outro exame que você fazia com o doente acordado. Tá? Fazer uma anestesia local, uma incisão zica aqui, uma trepanação, parecia Sim. um saca-rolha. Espetava uma agulha dentro do ventrículo lateral, injetava o ar ou um contraste iodado com óleo oleoso, que não era absorvido, ficava ali para o resto da vida, que é a ventriculografia. Eu fiz um monte de ventriculografia na vida. Meu Deus, como evoluímos, não? Gente, Então, graças a aí o que Deus. acontece? De repente aparece a tomografia computadorizada, né? Que no começo era terrível a imagem. Hoje você pega uma tomografia, compara com as da década de 60, 70, a imagem é totalmente diferente. Hoje você faz uma tomografia, demora segundos. É verdade, é rápido. Naquela época, para reconstruir cada corte, era 30 segundos, 40 segundos, entendeu? Nos primeiros aparelhos. Mas a tomografia mudou totalmente. Mudou o jogo, né? Mudou o jogo. E você começou a fazer diagnóstico. Olha, tem um tumor aqui que você está vendo, injeta contraste, ele realça com contraste, não realça com contraste. Tá? Eu tenho uma Então- curiosidade. A cirurgia da coluna, hoje são duas especialidades que abordam, né? Tanto o neurocirurgião quanto o ortopedista. Desde quando isso? A época que você fez a faculdade na técnica cirúrgica, se aprendia mais crânio ou ambos, tanto crânio quanto cirurgia de coluna também? Olha, lá na escola, a cirurgia de coluna era muito precária, né? Em primeiro lugar, porque você não instrumentava nada. Tá. E, em termos de doença degenerativa, você operava a hernia de disco, um quadro já bem estabelecido, bem avançado, etc, etc. E a cirurgia era uma cirurgia de hernia de disco, era uma cirurgia simples, que não exigia nenhum virtuosismo do cirurgião. Tanto é que existe, ou existia uma brincadeira, do neurocirurgião 3H. 3H. 3H, Vai lá. que é o que operava hematoma, que é fácil, trauma, que operava hérnia de disco e que operava hidrocefalia, que punha a válvula, fazer uma trepanação e derivar ou para o átrio direito, né, pela jugular, ou para o peritônio. Então, o que eu aprendi em relação à hérnia de disco é o seguinte: se a cirurgia for bem indicada, ótimo, resultado perfeito. Tá? E bem indicada era compressão do nervo. Falava muito em estenose de canal, essas coisas todas. Né? Então, era uma coisa muito precária na neurocirurgia. E na ortopedia, se tratava fundamentalmente de deformidade, escoliose. E também com métodos. Precários, né? Tá? Mas para aquela época era o que tinha, né? Gesso. Muito Era gesso. Muito gesso. Você vê o seguinte: eu tive um colega de residência que fez residência junto comigo.
Ele que comeu, eram 2 vagas, ele levou uma porque ele estava no exército, Tá. tá? Por isso que quando eu fiz exame só tinha uma vaga. E ele no final do primeiro ano de residência, ele sofreu um acidente, quebrou o processo odontoide e ficou inicialmente tetraplégico. Foi para o hospital, internaram, não sei o quê. Logo ele recuperou, ficou hemiplégico. E quem cuidou dele foi o Pimenta. Os outros médicos lá falaram, bom, medicina acabou para você, não sei o quê, não sei o quê. E o Pimenta chegou e falou, não vai fazer nada, vai fazer um gesso chamado Minerva, que pega a cabeça, o tórax, até a pelve aqui. Tá? Você deixa um buraco aqui para fazer uma traqueostomia, se precisar, deixa um pouco aberto aqui, mas, entendeu? Era um capacete, orelha de fora para ouvir, tá? Um capacete para processo odontoide. Hoje você abre aqui pela frente, espeta um parafuso, faz assim, Baixo para cima Acabou. e acabou. Então, você veja, a evolução foi também na ortopedia. Sim. Instrumentação, essa coisa toda. O senhor disse 2 coisas. Uma foi a tomografia, que mudou o jogo. Diagnóstico. E a segunda coisa? A segunda coisa para a neurocirurgia foi microscópio. Tá? Porque o microscópio, você pensa em microscópio, ele fala aumenta e você enxerga melhor. Sim. Mas não é isso. Na minha maneira de ver, não é essa a grande vantagem do microscópio. A grande vantagem do microscópio é, primeiro, que ele ilumina. Porque é muito fácil você operar a barriga com a luz que nós temos aqui. Você abre um talho desse tamanho. Tem visão Agora, completa. você operar um cérebro que você faz um buraco assim e está operando a 10 centímetros de profundidade, para entrar a luz é complicado. Demais. Então, o microscópio, ele punha a luz lá e permitia que você visse. Mas, para mim, o fundamental é o seguinte, para você enxergar através do microscópio, não pode ter sangramento. Certo. Então, o que acontece? Não pode ter nada ali obstruindo a sua visão. Claro, Claro. sangrou, ficou Acabou. um mar vermelho que você não enxerga nada. Sim. Certo? Então, com o microscópio, você poupa os vasos sanguíneos, você disseca, você vai aqueles pequenininhos que antes o cirurgião ligava e dava derrame, dava infarto cerebral, entendeu? Então, o que eu acho que a grande mudança foi essa aí. Tomografia, que fez o diagnóstico mais simples e depois melhorou muito com ressonância, que ela tem muito mais sensibilidade para partes moles e para a coluna é fundamental. E o microscópio que faz isso, você fica mais delicado, você não causa tanto dano. Existia Mais precisão, né? uma história, uma manobra de Dandy. Dandy foi um neurocirurgião muito famoso, americano, um dos pioneiros da neurocirurgia. Cushing, que é o pai da neurocirurgia, Harvey Cushing, e o Walter Dandy. Tá? Foi discípulo dele, mas muito famoso. Manobra de Dandy, para tirar tumor. Então você imagina, um tumor cerebral, um meningioma, que é um tumor duro desse tamanho, mas ele é extracerebral. Ele é intracraniano, mas Ele tá fora da extracerebral. dura? Oi? Tá fora Não, da dura. Ele é dentro da dura, Tá, mas ele está empurrando, ele está amassando o cérebro. entendi. Tá? Então, eu vi isso. Abri a cabeça, não sei o que, manobra de Dandy. O cirurgião ia com o dedo, assim, rodeando o tumor, tá? Nossa, Como que se agonia. fosse tirar o caroço do abacate, abacate. E saía. e tirava o tumor. Tá certo? Mas com isso vinha cerebral média, cerebral anterior, um sangramento desgraçado, e o doente morria. Hoje você opera meningioma,
a imensa maioria das vezes, com o pé nas costas, porque você abre... Vocês, né? Com o pé nas costas. É engraçado, Você né? opera. A simplicidade. que- Não, você mudou a técnica, Mudou você tudo, sim. esvazia o tumor, né? Vai com um aspirador ultrassônico, se você Sim. quiser. Só uma pergunta, nessa fase, nessa época, Hum. era aberto com serra de Gigli? Sim, senhora. Entendi. Pesquisem aí, E- gente. e- Pesquisem aí o que é uma serra de Gigli. Não, e arco de pua. Sabe o que é arco de pua? Não. Arco de pua é aquele negócio que o marceneiro tem para Sim. fazer furo. Sim. Tá? Que você- Esse era assim que Era um fazia o trepanador, primeiro é. o Era um trepanador. trépano. É. Um trépano. É um arco de pua. Entendeu? Então você fazia vários buracos. Tá? Primeiro você usava uma ponta que parecia uma lança, assim. Tá? Então ela só fazia um buraquinho quando chegava na dura. E depois o caminho era um cone, né? Sim. Aí você ia com uma outra broca que parecia igual essa broca cortante de hoje, uma cebolinha, para alargar Abrir. essa história. E depois serra de Gigli. Serra de Gigli é nada mais nada menos que um arame farpado. Isso. Você passava entre um buraco e outro da trepanação, um instrumento chamado passa-serra, né? Descolava a dura, passava isso, e rec, No braço. no braço. Entendeu? Meu Deus. Eu Era outra. É. Era tinha outra. que ter muita coragem, né? Além de um talento nato, além de uma mente Muito brilhante, estudo. muito estudo, tinha que ter uma coragem mas- tremenda. Mas eu costumo falar o seguinte: vocês neurocirurgiões, vocês estão fora da casinha. Porque o cidadão que resolve abrir a cabeça Cabeça de de uma alguém. outra pessoa, esse não pode ser considerado uma pessoa assim normal. Não, é Não normal. pode. Não, mas Porque assim, ó, principalmente na sua fase. Porque hoje um neurocirurgião que resolve se especializar, poxa, Tem um arsenal ele tem um gigantesco. arsenal que te dá tranquilidade, te dá garantia, te dá visão 3D, 5D. Agora, nessa fase, com serra de Gigli, tirando o tumor com o dedo, Mas você veja o seguinte, a neurocirurgia tinha uma fama muito ruim, porque tinha uma mortalidade grande e tinha uma morbidade grande. Eu peguei exatamente essa transição. E eu tive um colega que eu ainda fiz o R1 de cirurgia geral. Tá? Hoje não, hoje por um absurdo, o residente ele faz o R1 de neurologia. E o neurocirurgião, ele não é um neurologista que opera. Ele é um cirurgião que opera o sistema nervoso. Tá? sim, Porque quem não é cirurgião não pode fazer cirurgia, você concorda? concordo. Tá? Mas hoje é preciso começar pela neurologia para Sim, depois? senhora, hoje você A Duda já faz. sabia disso? Hoje você faz. A filha dele vai fazer. Minha filha está prestando vestibular. E ela, Pra como medicina. você, Para medicina e pensa fazer neuro. neurocirurgia. Então, hoje em dia você faz 1 ano de neurologia, depois é que você vai para neurocirurgia. Só que é o seguinte, o neurocirurgião vê neurologia o tempo todo, a vida inteira dele. Porque o paciente não sabe. Faz sentido. O paciente, eu vou no neuro. Claro. Ele não sabe se é neurocirurgião, não sabe se é cirúrgico, se é clínico. Claro. Tá? Então, eu fiz 1 ano de cirurgia geral. E depois já era R4, não sei o quê. Cruzei eu entrando na UTI e ele saindo, um colega de residência que fez cirurgia vascular. Então, para você ter uma ideia como eram as coisas, ele vira para mim e fala: "E aí, Magalhães", que era o meu nome Sim. de guerra lá. Sim. Até hoje. Até doutor hoje. Magalhães. E aí, Magalhães, vai regar seus pacientes? Eu falei: "Vou pôr, pô, Danila, vou pôr. Mas você sabe que a gente rega, mas não poda, né? Porque é cirurgião vascular Boa. ia cortando." Mas tudo evoluiu. E hoje você veja, mesmo na cirurgia geral,
você opera com um robô, né? O que é robô? Robô é para quem não sabe operar, muitas vezes, né? Porque você pode tremer que você controla o robô para não responder a sua tremedeira, entendeu? E os métodos diagnósticos evoluíram barbaramente, os métodos terapêuticos também evoluíram. Então, é outra conversa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentre as possibilidades do crânio e da coluna, a sua preferência é na coluna? Não, não, Não? Você gosta mais de fazer crânio? muito, muito A mais. crânio é bonito demais de ver, hein? Muito Eu mais. adoro Eu também. gosto. Então, É uma cirurgia linda, É né? bonito. o grande galho é o seguinte, eu atualmente, você me chamou de professor, Sim. mas eu fui professor, fiz concurso lá para professor assistente na Paulista, fiquei não sei quantos anos lá. Depois, uma hora, senti que a vida era melhor aqui no mundo Sim. civil. A vida acadêmica é puxada, Milton. Não é puxado, eu comecei a não detectar muito sinal de vida inteligente lá no ambiente acadêmico. Não, é verdade. E fora que te afasta do centro cirúrgico, né? E tudo que eu fiz, tudo que eu evoluí na medicina, e aí principalmente na coluna, é, foi fora, não foi na vida acadêmica. Porque não se fazia isso, não se fazia instrumentação, entendeu? Sim. E por que eu fui procurar instrumentação? Porque eu comecei a ter e acompanhar os meus pacientes, que operava de hernia de disco, etc, etc, e vi que o resultado num período inicial era ótimo, como tinham me ensinado. Mas depois tinha recidiva, depois tinha dor lombar, tinha a famosa failed back syndrome, que é o paciente que opera a coluna lombar e fica com dor nas costas pro resto da vida. Eu falei, bom, tem que ter uma solução para esse negócio. E ninguém fazia instrumentação. O ortopedista fazia porque operava deformidade. Sim. Você Mas- lembra da primeira cirurgia que você assistiu com instrumentação? Da primeira cirurgia que eu assisti com instrumentação, Foi lombar? Foi cervical? não, foi lombar, mas foi na França. Ah, foi fora. Mesmo porque você sabe que toda a minha formação acadêmica, ela era absolutamente anglo-saxônica. A gente só lia jornal, revista, livro, etc., americano. Tinha muito pouca coisa da França, alemão, que era um dos requisitos para ser neurocirurgião. Sim. Eu nunca quis aprender. Tá? E americano não sabia nada, tipo. Tá? Tanto é que americano só operava hernia de disco simples. Sim. Tá? Essa coisa toda foi basicamente França e Alemanha quem desenvolveu instrumentação, etc. E eu fui aprender a fazer isso exatamente na Europa. Então, a primeira cirurgia que eu vi de instrumentação, parafuso pedicular, etc., Foi na Europa, na foi França. na França. Eu não sei exatamente quem que inventou parafuso, porque isso é meio vago aí na Sim. literatura. Mas um dos grandes incentivadores disso foi um ortopedista francês, que é o Roy Camille, que fez fixação pedicular. Isso. Tá? Entendi. Eu já tinha feito fixação da coluna antes com um sistema inventado por um americano, que é o Harrington, haste de Harrington, que ele usava basicamente para tratar a escoliose. E fazia uma marrilha ali, né? Não, Não era essa? a marrilha já é outra coisa. Outra coisa. A marrilha, quem leva a fama é o Luque, que é um mexicano. Mas parece que quem realmente inventou essa história da marrilha sublaminar, você passa Sim. um fio de arame
por baixo da lâmina lâmina. e gruda a haste ali. Foi um português. Hoje eu não sei, não lembro do nome. Deixa eu fazer uma pequena interrupção aqui, só para a gente falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Sim. Vamos soltar, por favor, Vini, da Escopo, por gentileza? Sabe a tal dinâmica da vida? Sabe quando acontecem e você precisa garantir que tudo vai dar certo? Sim, você pode garantir que tudo vai dar certo. Fale com a equipe do Mauro Omarini e faça o seu seguro de vida, que fala sobre vida. Reforçando mais uma vez, fica o nosso agradecimento ao pessoal da Escopo e a importância da tranquilidade de estar seguro caso aconteça algum imprevisto. Então, não sejam pegos pelo imprevisto. A Escopo tem uma vasta experiência, trabalha com uma das seguradoras, uma das maiores seguradoras do mundo, que é a MetLife. Entre em contato com eles, peça uma consultoria financeira, que eles podem fazer esse estudo para vocês, para deixarem Lembrando que essa vocês tranquilos. consultoria é individualizada, Exatamente. vai para cada perfil. Então, por favor, se você falar, não é para mim, é para você sim. É para você, entre em contato com eles lá, porque realmente eles vão montar um projeto para você. Beleza? É isso? É isso. Doutor, diga uma coisa. O que o doutor mais recebe de paciente no seu consultório hoje? Qual o tipo de paciente? Qual as maiores doenças, as patologias que o doutor mais atende hoje? Então, veja o seguinte. Hoje, como eu não estou mais ligado em um hospital, Perfeito. a minha atividade é pura e simplesmente clínica privada, é muito mais frequente coluna. Mesmo porque com o modo de vida atual, as patologias de coluna são muito frequentes, né? Por N motivos. Então, e a imensa maioria da atividade de consultório é coluna. Além do fato de, pelo fato de eu ter sido um dos pioneiros na neurocirurgia aqui em São Paulo, em fazer instrumentação, em fazer algumas coisas pela primeira vez, etc., em coluna, eu acho que eu fiquei muito mais conhecido na coluna. Apesar de que eu gosto muito mais de operar crânio, sem sombra de dúvida. E no universo da coluna, aquilo que mais aparece, o que é de patologia? São as famosas hérnias de disco? Hérnia de disco e as consequências, né? Quer dizer, hérnia de disco é um estágio da doença que é chamada doença degenerativa do disco intervertebral. Então, um dos estágios é hérnia de disco, que pode ou não acontecer. Você tem estenose de canal, você tem cisto sinovial, você tem uma série de outras coisas que determinam compressão do tecido nervoso, né? Aqui, até o começo da coluna lombar, você tem medula. A partir de L1, L2 já não existe mais medula, é só raiz nervosa. Tá? Então, por isso que a lombar é tida como mais não, mais simples, menos arriscado. Menos arriscado. Eu prefiro 1000 vezes cervical, até porque... Me contaram aí que o doutor faz bem umas cirurgias cervicais aí. Conta um pouquinho, Já que vamos você fez separar? essa pergunta, eu quero fazer uma primeiro. Boa. Você comentou que você é um dos pioneiros, né, da instrumentação. Então, você tem uma experiência aí gigante que você pegou desde os tempos primórdios de abordagem cirúrgica até hoje. Você tem uma ideia, assim, vaga de quantos casos você já fez? Eu tenho uma ideia, não é muito vaga, porque de um tempo já comecei a fazer consultório, atender doente, voltar, etc. Eu tenho lá uma tabela
Excel que eu tenho o nome do doente, data de cirurgia, qual foi a cirurgia, etc, etc. Então isso aí tem desses doentes de consultório, eu tenho ao redor de 4.000 cirurgias. De consultório, fora a época da escola. Isso eu não. Aí não dá para computar porque Não, ficava eu dentro do sei, hospital. eu sei, Não, mas não, escola eu não, imagino é a época que... do hospital, ele tá Não, falando na só de época- consultório. Eu tô falando, eu imagino que não tem como computar, mas eu acredito que a quantidade também era absurda. Era bastante. Era bastante. Então, isso aí de uma maneira geral. Mas eu estive vendo até recentemente aí cirurgia cervical por via anterior com essa de colocar um queijo ou qualquer coisa semelhante. Eu tenho mais de 500 cirurgias nessa história. Mas nunca foi assim tão fácil de você colocar queijo. Eu ainda usei, poucas vezes, mas usei uma das técnicas mais pioneiras, que era a técnica de um neurocirurgião americano do Havaí. É. A gente chama de Cloward, mas talvez seja Cloward. Mas de qualquer forma, era uma técnica. E eu só conheço o instrumental com o nome. Eu também, Então, só. mas no instrumental, você fazia uma trepanação com aquele arco de pua, você fazia uma trepanação entre um Uma corpo vértebra. vertebral e Sim. outro, no espaço do disco, você fazia um buraco e você não punha o trépano à mão livre. Ele tinha um tubo que você fincava aquilo Tá. na vértebra e trepanava para Abrir media espaço ali. para não chegar e não trepanar a coluna. Tá? Aí descomprimia e depois aqui na espinha ilíaca, que é o osso da bacia, Uhum. existia um outro instrumento também com arco de pua, que é uma trefina. Trefina O para paciente deve ter dor até hoje, inclusive. Aí. Trefina é uma terra-copo, sabe? Terra-copo. Então você tirava Meu uma Deus. rodelinha, tá? Era um pouquinho maior do que o orifício que tinha sido feito com o trépano, e o paciente era preparado com um cabresto aqui, e na hora de colocar esse tarugo para fazer a fusão, o anestesista puxava. Puxava a cabeça do Então paciente. fazia a distração, Nossa. você punha o tarugo e pá. O tarugo que eu tô falando é um pedaço de osso. Colocar um pedaço Que de osso tirava do ali. ilíaco. Isso, Gente, exato. o ilíaco dói de você bater ele na É, quina, ele exato. dói, eu imagino. E Esse era o queijo da época. Esse é o queijo. esse era a técnica do Cloward. Sim. Eu, por sinal, conheci o Cloward num congresso dos Estados Unidos, já velhinho. E mais ou menos na mesma ocasião, a publicação, né, do trabalho tem de um ortopedista, de dois ortopedistas, que é a técnica de Smith Robinson, que ele simplesmente tirava o disco, descomprimia, mas também tirava o enxerto daqui da crista ilíaca e pimba, colocava ali. E ainda suturava o ligamento longitudinal anterior para não escapar. Para não perder. Mas, Ele deve olhar para cirurgias de hoje e falar assim: ah, isso aqui é brincadeira. não, é brincadeira. É brincadeira. Só para você ter uma ideia, lá na Escola Paulista, que hoje chama Unifesp, você vê Unifesp, que sim. coisa horrorosa. Mas quando era a Escola Paulista, Que coisa horrorosa. a gente fazia o queijo na hora. Acrílico. Pó, um líquido, misturava aquilo, tá? Ficava numa consistência pastosa, não sei o que, você ia fazendo uma bolinha, pá, 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 pá. Quando achava que tava bom, também fazia Fazia uma a distração. punha Aquilo a enrijecia. bolinha. Não, aquilo, quando polimeriza, é uma reação exotérmica, ou seja,
falta calor e o calor de não sei quantos graus. Sim, Tá? E a medula está logo ali atrás. tá logo ali. Muito Entendeu? perto. Então você tinha que jogar soro para resfriar Resfriar. aquele negócio. Meu Deus. Então isso nós fizemos aos montes. Tá? Depois apareceram os cages, cage em titânio, cage em pique, que é um material que tem uma Resistência, né? característica física mais semelhante ao osso. Né? Titânio é metal duro. Sim. Além do que o titânio é visível no raio-x, então fica um negócio prateado quando você radiografa. O pique não, o pique é translúcido, né? Sim. É radiolúcido, e você vê melhor, inclusive a artrodese, a ponte óssea que se faz entre uma vértebra e outra. Apareceram as placas. Eu, quando comecei a Antes do operar... cage standalone eram os cage e as placas, né? Não. Então, quando eu comecei a operar, trauma, do dia anterior, não sei o que você tinha que fixar, era a placa da ortopedia. Adaptado. Pequenos fragmentos. Placa de pequeno, sim. Era isso. A gente não tinha material próprio para... Para coluna. Adaptava-se. Quem começou com essa história de placa foi um cirurgião alemão, Caspar. Que eu também conheço o instrumental. Gente, ela é. O Claude tinha um afastador intersomático, mas ele pegava na bordinha da vértebra e afastava. O Claude não. O Caspar. O Caspar você faz um furo Nas vértebras e... Distrai. é, Agora o anestesista não precisa mais puxar a Não, cabeça do paciente, anestesista graças a Deus. Doutor, e aí a gente estava falando dos casos que mais aparecem no consultório, né? Então, coluna, mais lombar do que cervical, provavelmente, né? E me conta um pouquinho, assim, das características desse paciente. Porque, assim, quando que o doutor enxerga que um caso ele não é mais de tratamento conservador e ele é de tratamento cirúrgico agora? olha, os tratados clássicos dizem que você tem dor que não responde ao tratamento clínico, e depois de algum tempo você não vai operar o indivíduo no primeiro dia da dor, na imensa maioria das vezes. Tá? E déficit neurológico, seja déficit sensitivo, seja déficit motor. Tá? Aqui na coluna cervical é diferente, porque aqui tem medula, então se tiver uma compressão da medula não foi feita para ser comprimida, muda de figura. Raiz aguenta mais o tranco. O que o paciente sente? O que ele relata? Então, a gente tem que dividir em dois tipos de compressão. Compressão medular dá um quadro clínico. E compressão radicular, que é o mais frequente, dá outro quadro clínico. Existe, dependendo da topografia, a compressão radículo-medular ou mielo-radicular, quando acomete os dois. Mas, em relação à compressão radicular, o principal é dor. E a dor, ela segue o trajeto do dermátomo. O que é o dermátomo? É aquela área da pele que aquele nervo espinhal é responsável por dar a sensibilidade. Então você tem, ao longo de todo o corpo, você tem faixas para cada uma dessas raízes. Né? São 8 na coluna cervical, apesar de serem só 7 vértebras, Sim. 12 na torácica, 5 na lombar, 5 na sacral, e cóccix é uma porcaria aqui. Né? Mas a dor segue esse trajeto, e que inclusive é uma pista para você fazer
o diagnóstico topográfico. Qual é a raiz que tá acometida. Então, por exemplo, na perna, quando você tem uma compressão radicular mais alta, a dor vem para a coxa, inclusive para o joelho. Eu operei minha mãe tinha uma dor no joelho. Como assim? Você operou sua mãe? Eu operei. Ela, Eu falo, não Olha a sou normal, tranquilidade, eu operei. É. Eu não consegui arrancar um dente do meu filho. ela foi internada, eu estava lá. Meu pai estava internado. E ela estava sentindo dor, meu irmão levou ela no pronto-socorro. Aí o ortopedista viu, internou, não sei o quê, ficou uma semana internada. E eu, quieto, só olhando lá a coisa. E ela tinha uma hérnia foraminal, que é uma hérnia que é por onde passa o nervo, um buraco por onde passa o nervo, que é muito estreito. E é a pior hérnia que pode existir, porque você tem osso, um pedacinho de disco. Então, o fragmento do disco que sai ali comprime o nervo e não tem aonde escapar, entendeu? Até que o ortopedista jogou a toalha e eu já tinha operado meu pai, então operar minha mãe foi mais tranquilo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você passou por muitas fases, né, da especialidade. Volto desde a fase de cirurgia sem instrumentação, depois cirurgia com instrumentação, o crescimento das seguradoras, que antigamente tinham pouquíssimas, hoje tem bastante. Eu queria saber para você hoje, na sua especialidade, qual é a sua maior dificuldade? Boa pergunta, hein, Gabriel? Muito boa pergunta. A maior dificuldade é exatamente o exercício da profissão. Sem dúvida nenhuma, as seguradoras que não querem gastar dinheiro, cirurgia custa, né? Então, as seguradoras que não querem gastar dinheiro. E é um contrassenso absurdo, né, doutor? Porque vamos combinar aqui, seguro saúde hoje está cada vez mais caro, está cada vez mais elitizado, porque são pouquíssimas as pessoas que têm acesso a um plano de saúde. É normalmente em benefício do seu trabalho, né? Normalmente em benefício do seu trabalho, ou os empreendedores que se criaram Claro. empresas para conseguir ter um plano de saúde, enfim. As mensalidades com reajustes absurdos anuais e os convênios entregando cada vez menos, dificultando a abordagem cirúrgica no momento de maior fragilidade do paciente. E eu te digo mais, você abre o jornal e vê que as seguradoras estão tendo lucros, tá? Mas você tem um outro lado que deixou de ser aliado do médico, que é o hospital. Porque o hospital, ele quer o quê? Que a seguradora dê um cheque visado para ele. Então, se não tiver essa história, ele garantido o seu pagamento, ele não permite mais. Simplesmente não permite mais. Outro contrassenso, né? Porque o Outro hospital, contrassenso. nesse contexto todo, nada mais é do que um prestador de serviço contratado pelo plano de saúde para prestar serviço para o paciente. Mas eles têm uma certa cumplicidade, né? Sim. A gente ser mais velho. Eu vou contar um caso aqui recente que eu tive. Um paciente que tinha uma compressão mielorradicular, cervical, em 4 níveis, e ele estava piorando. A cirurgia inicialmente foi marcada de forma eletiva, mas ele piorou a dor, piorou o déficit motor, etc. Eu pedi internação de urgência.
Ele foi uma vez no hospital, não aceitaram, foi no dia seguinte, não aceitaram. Eu falei, olha, só tem um jeito, eu tenho que pedir ajuda para a justiça. Bom, no fim, o hospital internou, mas não deixou operar. Por quê? Isso com liminar, hein? Ordem do juiz. Opera o paciente que necessita de tratamento E um cirúrgico. paciente com essa característica, cada dia é importante para ele, porque ele pode ter uma piora muito acentuada do quadro, não, doutor? Não, ele pode ter sequela irreversível, Exato. entendeu? Porque esse é o grande problema do sistema nervoso. Ele não foi feito para aguentar muita. Pressão ali, né? E a recuperação nem sempre é uma recuperação Sim. adequada. Tá? Então, esse acidente ficou uma semana esperando cirurgia, fez boletim de ocorrência. Estou falando com liminar, ordem judicial, que eu sempre aprendi que a ordem judicial é para cumprir, Sem né? dúvida. Você tem os mecanismos para discutir, para essa coisa toda. Tá? Bom, até que no fim ele falou, eu pago. Mas entre ele falar, eu pago, e o hospital deixar que ele pagasse, já foi um transtorno, porque o hospital não queria. Não, tem que virar particular, não pode ser só pagar o material, não pode ser não sei o quê. Bom, no fim, sei lá, 3 B. Ele foi operado num domingo, depois de uma semana internado, Esperando. e foi embora na segunda de manhã. Essa é uma coisa que a gente tem dificuldade de compreender, uma conta que a gente de verdade não sabe fazer, mas, assim, o que se gastou em uma semana de internação, com todos os cuidados, você vê, opera num dia, vai embora no outro. É um negócio, assim, complicadíssimo hoje, como as coisas funcionam, o sistema do jeito que ele é implantado hoje. É realmente difícil. Mas eu acho que essa conta nem dá para se fazer. Porque não dá para se calcular o risco de ter uma lesão. Como que você colocou? Uma lesão permanente? Irreversível, né? Irreversível. Então, essa é uma conta que não dá para se fazer. Agora, eu acho que é de extrema importância até a gente abordar esse tema aqui. A gente nunca teve na história tanta judicialização contra planos de saúde como a gente tem atualmente. E o seguro também nunca esteve num valor tão absurdo. Como que você enxerga isso? Você acha que isso tende a melhorar? Eu vi que há 10 dias atrás teve a Associação Paulista de Medicina se posicionou, né, dizendo que... Com relação às auditorias, né, as coisas todas. Você acha que isso tende a melhorar? Você acha que isso tende a ficar assim? Como que você enxerga isso? Olha, há pouco tempo atrás saiu realmente uma decisão do Conselho Federal de Medicina, mudando essa história de auditoria, etc, etc. Porque isso é uma situação muito desequilibrada. Você imagina, o médico, ele atende o paciente, né? Muitas vezes por indicação, porque sabe que... então, existe uma relação de confiança, né? Sem dúvida. Ele atende o paciente, ele ouve a história, ele examina, ele pede exame, ele faz um diagnóstico, Ele faz um planejamento. ele conversa com o paciente, oferece as opções de tratamento, chega a uma conclusão. E isso é coisa rápida, né? Você indicar uma cirurgia é uma consulta, não tem Sim. o que fazer. Muito bem. Aí você tem que pedir autorização, e não adianta que o doente seja seu doente particular. Todo doente hoje tem algum respaldo, e precisa ter. Precisa ter um convênio, precisa ter uma seguradora, porque senão As contas são os hospitais estão astronômicas. O caminho é o hospital estratosféricas, né? E o hospital público Que tal. já é complicadíssimo. Então, muito bem. Aí o que vai acontecer? Isso vai ser analisado pelo convênio,
que pede 21 dias úteis para analisar uma coisa que você resolve com o paciente numa consulta. Por que 21 dias úteis? Não faz muito Certo. sentido. Né? E, tá bom, chega no 20º dia, na véspera dele ter que resolver, ele fala, não, o auditor não concorda com A sua A, B, C ou D indicação, com a sua... e quer que você indique um desempatador. Agora, fala, como é que você Ele vai... não conhece o paciente, né? Claro, o auditor não conhece o paciente. Nunca viu. Ele se baseia, Nas eventualmente, imagens. no seu relatório. Não, imagem não. Ele se baseia no relatório de imagem. Ele não sabe ver. No laudo, o famoso No laudo. No laudo. E quanto laudo que é errado? Quanto laudo que é errado? Que o radiologista, né, no que a gente faz, não escreve ou não viu o que eu vejo. Entendeu? Bom, E outra coisa, né, doutor? Até não, é bom mas, a gente falar da mas sua experiência. só para Claro. te contar. Aí o que acontece? Indica um desempatador. Como é que eu posso indicar alguém para desempatar o que eu acho, o que eu falei? E Você não tem dúvida, veja. Você- Não, isso tudo eu posso fazer muita bobagem, como já fiz na vida, mas o que eu quero te dizer é que a conduta médica, ela depende da experiência de cada um. Claro. Sim. Então, por que eu opero X? Porque o meu resultado me faz Credenciante, operar né? isso. Agora, o outro que opera e mata, o outro que opera aleja, o outro que opera e ele, se tiver um mínimo de bom senso, ele não vai indicar. Percebe? Ele vai fazer outra coisa. Sem dúvida. Então, a conduta médica, ela é baseada na experiência. É fundamental que se leve isso em consideração. E é a experiência de cada um, certo? É por isso que você tem mesmo dentro da especialidade um monte de gente que só faz infiltração, espeta a agulha lá, injeta corticoide anestésico e ponto final. Resolve transitoriamente o problema. Tá? Tem gente que faz outras coisas. E tem gente que vai e opera ou toma atitudes mais, vamos dizer, mais agressivas e mais definitivas. Esse desempatador, ele é pago pelo convênio, é pago pela seguradora, certo? E é óbvio que ele não vai, com raríssimas exceções, ele vai dar razão para você. Ele vai respeitar vai- seu pedido. Ele vai dar razão para o auditor do convênio. Sem ver o doente, sem examinar, sem coisa nenhuma. Né? Então, isso que essa resolução agora, recente do Conselho Federal de Medicina, está mudando. O auditor tem que ver o doente, ele tem que falar. E mais, eu quando faço um pedido de cirurgia, eu tenho meu nome, tenho meu CRM, tenho meu endereço, tenho, sabe, metade da minha vida. Tá? O indivíduo que nega lá, ele nega em nome da seguradora X, ele nega em nome do convênio. Você não sabe o CRM, não sabe coisa nenhuma. O desempatador não tem. Mas e aí? Tem desempatador de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, Sim. de Mato Grosso, tá? Que tá olhando o papel. Eu acho que essa coisa de ter que ver o doente agora vai mudar um pouquinho. Já melhora um pouco, né? tem Eu não que, sei quando. eu acho que não é que tem que ver o doente. Mas isso está na resolução? Está na resolução. Tem que ver o doente, tem que falar com o médico. E tem que se expor. Entendeu? E aí, a hora que você tiver briga com 2 ou 3, entendeu? E que o CRM, se o CRM tomar alguma providência contra esse indivíduo, aí o negócio muda de figura, entendeu? Mas senão eu não vejo. Eu não vejo. Melhoras. E o que eu acho muito complicado é que, se você for ver, hoje praticamente todos os hospitais aqui em São Paulo, eles têm o próprio serviço ambulatorial.
Então, quando você vê a Redditor, qualquer hospital da Redditor tem Ambulatório. o ambulatório. Então, e o que que acontece? São médicos que são empregados do hospital. E eles são controlados, porque está tudo dentro do sistema, Sim. está tudo São informatizado. monitorados, né? Eles, opa, entendeu? Então, escreveu, não leu, tchau. É isso. E isso acontece com a Redditor, acontece com a Einstein, acontece com o Samaritano, acontece. Tá? Então, este médico que eu ainda peguei um finzinho de ser profissional liberal, autônomo, dono do próprio nariz, está acabando. Hoje você tem o doutor Einstein, doutor Redditor, doutor X. Sim. E isso é muito ruim porque, entre outras coisas, tira uma das coisas fundamentais na medicina, que é a relação médico-paciente. Sem dúvida. Que é uma relação de confiança e tem que permanecer com Assim. confiança. Cara, como é que você vai passar a faca no pescoço de alguém se ele não acredita em você? Sem dúvida. Tá? Se ele não confia. Deixa eu fazer uma interrupçãozinha aqui. Podemos? Podemos. Ó, já tô até com a minha plaquetinha aqui de Limatur. Vini, por favor, roda aí, por gentileza. E para você que viu aí esse monte de destino bacana, eu duvido que você não ficou Dá com vontade de viajar. Tá, muito Realmente são paisagens incríveis, né? Gente, fala com o pessoal da Limatur lá, já resolve a vida. Chama pelo telefone, chama pelo site que é limatur.com, não tem BR, limatur.com. Fala com eles lá, a família tá esperando por vocês, tá bom? Obrigado ao pessoal da Limatur que tá com a gente como sempre aí. Valeu? Obrigado. Continue, Deixa eu dona só fazer Bianca. uma abordagem. Eu acho que essa última parte que a gente falou é de extrema importância, porque eu acho que ainda a população é muito carente dessa informação, que o fato de você ter um plano de saúde hoje não é garantia de tranquilidade no momento de imprevisto. Uhum. Nem sempre você vai ser atendido. Então, nós fizemos um programa, inclusive, sobre direito do médico e direito do beneficiário, que a Viviane Molina esteve aqui com a gente. Sim. E aí ela aborda. Então, gente, assim, procure saber o que dá direito ao seu convênio. Se você tiver algum pedido de cirurgia negado, tem algumas formas para se resolver isso. Mas o mais importante de tudo é ter informação, é saber o que está acontecendo. Essa questão da judicialização está muito cruel, está muito difícil. Mas não desistam, né? Vale a briga para Não, tem que se conseguir cuidar, ser tem que se cuidar. atendido pelo seu médico, no hospital que você tem direito, com material de melhor qualidade que seu plano te dá direito, enfim. É isso. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Mas se eu fosse auditor, eu teria medo de negar uma cirurgia do Dr. Magalhães, viu? Mas vamos lá. A gente falou dos pacientes, a gente falou dos procedimentos cirúrgicos e tal. Eu queria que o doutor pudesse falar só um pouquinho da questão da reabilitação, que eu acho que também, por conta dessa mudança toda da gente estar sempre melhorando, graças a Deus as coisas evoluíram muito, né, doutor? Me conta um pouquinho, depois da cirurgia, como é que você vê hoje a reabilitação dos pacientes? Não, eu acho que reabilitação é um processo fundamental dentro
tudo isso. Mas a melhor coisa é você depender o menos possível da reabilitação. É você atuar numa fase em que a coisa não esteja tão estragada. Tá? Vai facilitar tudo. E é nada mais, nada menos do que a medicina preventiva, né? Você atuar antes de estourar. ter o estrago. Mas muitas vezes não dá, não é possível, você precisa contar com a reabilitação. E ela ajuda muito. Nem sempre consegue reverter Sim. a normalidade, mas ela ajuda muito, acelera o processo, é extremamente importante. Mas eu acho que mais importante é você atuar no momento mais oportuno, mais adequado. E o que o doutor normalmente indica? Em que aspecto? Por exemplo, o doutor comentou desse caso cervical que fez. Depois, quais são os cuidados com esse paciente? O que esse paciente precisa fazer no Pós-cirúrgico. pós? Chicote. Precisa fazer exercício. Ele teve déficit motor. Tá. Tá? Ele foi operado com déficit motor sério de tríceps e bíceps. Já melhorou no pós-operatório imediato. Já melhorou. Mas, de qualquer forma, vai para manter isso, Sim. etc., vai precisar fazer exercício, vai precisar fazer fisioterapia. E é por isso que eu brinco, é chicote. Porque aí a fisioterapeuta ou o fisioterapeuta Vai ter que deixar a coisa em ordem. tem que exigir. Né? Tá? Maravilha. Vai lá. Para os finalmente. Vamos. Ô, Vini, solta pra gente, fica a dica, por favor. Doutor Magalhães, mediante tudo isso que a gente conversou, de toda a sua experiência e de todo o seu conhecimento, se você tivesse que deixar uma dica para um paciente que está passando por um momento delicado, enfim, de repente não teve um diagnóstico, o que você falaria? Olha, eu acho que isso aí é uma coisa em geral, não tem nada a ver com a minha especialidade. E eu acho que é fundamental que cada um tenha um médico, independente da especialidade que ele exerça, mas que seja da sua confiança. Porque, infelizmente, o sistema de saúde está... o público nem se fala, mas mesmo o privado tá muito ruim, entendeu? A maneira como o doente é atendido. Nós tivemos agora recentemente um amigo que sofreu uma coisa banal, teve um desmaio, teve uma queda de pressão, caiu, bateu a cabeça. E ligaram para mim, olha, ele caiu, bateu a cabeça, está indo para o hospital. Eu já preocupado, caiu, bateu a cabeça, Claro. tem que Tem que investigar, essa claro. coisa. Bom, e ele foi visto num hospital de alto padrão aqui, mas foi visto pela equipe do hospital e que simplesmente interno, e tem essa história do protocolo, entendeu? Sim. E que o protocolo pode ser muito bom para algumas coisas e pode salvar, né? Claro. Dor torácica, você tem um protocolo, né? Infarto, não sei o quê, sobe, faz um stent e salva a vida. Mas também o protocolo pode ser ruim, né? E no caso dele, que era uma coisa banal, né? Iam internar o doente, iam mandar para UTI. Ele, lépido, lúcido, sem déficit nenhum, sem problema nenhum, foi feito o exame, foi feito eletrocardiograma, né? Estava uma hipotensão leve, que foi a causa do desmaio, fez tomografia de crânio. Estava tudo tinha, ok? tá? Ah, não. O hospital quer
que ele siga o protocolo, médico inexperiente, recém-formado, para, Internacional. falando a verdade, para ter ganhos. Ligar o taxímetro. Exatamente. E você não sabe o que custa uma UTI, né? Porque é isso, é UTI, é exame, etc, etc. E o pior de tudo é o seguinte, ele tinha, o paciente tem um seguro, só que ele paga o seguro de acordo com o que Utiliza, utiliza, entendeu? Então, no meu caso. exatamente, então ele estava gastando um dinheiro absolutamente desnecessário e que ele ia pagar. Porque na hora que faz o reajuste, tá, os planos que são individuais, são particulares, você ainda tem uma certa proteção do governo no que se refere ao reajuste. Mas nos planos empresariais, que era o caso dele, depende do quanto que o seguro foi usado. E é ele que paga. Na hora que tem o reajuste, é Ele ele, que paga. é ele que paga. E você Então, conseguiu A gente ajudá-lo? Oi? entende essas E você conseguiu ajudá-lo? eu consegui ajudá-lo. Estava eu e Você deu alta. um colega, rua, põe a roupa e vai embora. Certo? E não aconteceu nada. Põe a roupa e vai para casa. Ou seja, a dica é questione, tem alguém da sua confiança para Eu poder te acho que ajudar. precisa ter, independente, pode ser o ginecologista. O geriatra, Tá? mas precisa ter alguém, né? Precisa ter alguém para te defender, porque hospital, quando você entra lá sem pai nem mãe, você cai dentro desse sistema que é uma máquina de moer e fazer dinheiro. É isso aí. Várias informações importantes. Com isso, gente, a gente vai dando boa noite para o doutor aqui. Agradecer demais a disponibilidade, compartilhar conhecimento, é sempre importante te ouvir. Sua história. Poxa vida, bacana demais. Obrigado por ter vindo, viu? Boa noite aí. Bom, eu aqui agradeço os dois. Foi um prazer falar, contar um monte de história aí. A gente já tem um certo caminho percorrido, né? Sim, mas a gente te agradece mesmo assim, viu? A sua disponibilidade e seu carinho de ter vindo aqui a brilhantar nossa noite. E a gente vai ficando por aqui, gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar, para que esse conteúdo chegue às pessoas que precisam dessas informações. Não é isso? É isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e, acima de tudo, que todos estejam com saúde. É isso. Tchau, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.